Sais ao pai, digo eu em voz alta, olhando para o teu rosto adormecido. O nariz é o mesmo, do pouco que me lembro. As mãos são também longas e venosas. Tal como ele, róis as unhas e tens essa escuridão permanente em teu redor, como se vivesses numa pequena clareira, iluminado por uma candeia que só se acende de vez em quando. Achava que era o Gabriel quem saía ao pai, dizes sem abrir os olhos. O Gabriel é demasiado feliz. Respiro fundo. Os lençóis ainda cheiram a lavado, mas o odor do meu corpo começa a infiltrar-se. Um suicida não pode ser feliz, digo eu, e volto-me ao contrário. Tenho uma nota fantasma no ouvido direito, tento perceber qual é. Quero lembrar-me do rosto do pai, mas não consigo. Passaram-se muitos anos, tu e eu éramos uns miúdos. Antes de desapareceres, dizias que a mãe era culpada por tudo. Matou-os aos dois, dizias tu, ao pai e ao Neil. A eterna culpada de todos os teus males. E eu respondi, tu é que te estás a matar, Ben. Nessa altura deixei que ficasses em minha casa durante 2 semanas. Fui a uma reunião das famílias anónimas e ouvi um pai choroso contar que o filho havia falecido há quase 1 mês e que continuava a passar à porta dele todos os dias. Antes de morrer, não atendia ao telefone havia semanas. A mãe do rapaz chamou os bombeiros 3 vezes. Da 4ª vez, já não apareceram. Nestas reuniões aprendi que rezar não é a maneira de mudarmos as coisas, mas a maneira de aceitarmos que elas são como são, disse o homem. Depois liguei para a mãe e ela concordou em pagar o teu tratamento. Mandámos-te para um centro em Sintra onde cheirava a pinhal e a terra molhada. Estiveste por lá uns meses e depois fugiste à meia da noite. Foi a única vez que vi a mãe chorar. Então recompôs-se e lembrou-se que tinha de levar a Kof ao veterinário. Haviam passado 7 anos desde a morte de Neil e ela continuava a arranjar a casa, a comprar móveis, a afagar o chão e a pintar as paredes de cores diferentes, a modificar as casas de banho e a remodelar os quartos onde ninguém vivia. A mesa oval de mármore era a única peça que permanecia no mesmo lugar, talvez porque quando a comprara em 2012, a memória do nosso padrasto era ainda tão fresca como as rosas. Abres os olhos. Que olhos lindos que tu tens, da cor de um rio após uma tempestade. Apesar da névoa, do teu rosto se parecer mais como uma cratera de cores mortiças. A mãe dizia que tinhas olhos verdes. Nem pensar, são castanhos, contrapunha o pai. São cor de burro quando foge, dizia o Gabriel. São cor de merda, disse uma vez a Carmen, numa festa de aniversário quando fizemos 10 anos. A mãe atravessou o relvado e deu um estalo frouxo no rosto da filha mais velha. E a estrela de outra galáxia, com aquela calma enervante, riu-se da fraca tentativa da mãe, ainda a lutar contra a viuvez, de manter os filhos sobre a alçada das suas emoções. Carmen tinha 27 anos nessa altura. Era uma mulher feita. Ninguém no seu perfeito juízo dá uma estalada numa filha com aquela idade. Mais tarde entrei na cozinha e ouvi a Carmen dizer à mãe: da próxima vez que fizeres uma coisa destas, mato-te. Há uma gaivota montada num crocodilo dentro da piscina, dizias tu. Ela faz isso. Quem? A gaivota gosta de pôr-se em cima do crocodilo. Riste baixinho. Creta, digo eu. A clínica onde te internámos chamava-se Creta. E essa onde estiveste agora chama-se Hipócrates. Será que os gregos têm o monopólio das clínicas de desintoxicação? Tratamento, dita. Desculpa. Dás-me um beijo no rosto. Cheiras a erva e suor. Lá embaixo a mãe fala com alguém ao telemóvel. Levou tempo a render-se, mas agora tem um aparelho topo de gama que usa apenas para fazer chamadas, aos gritos na função altifalante, e de vez em quando enviar para o grupo dos campos no WhatsApp as fotografias das suas rosas. Os cães aparecem involuntariamente nestes retratos. Que horas são? Perguntas tu. Quase 8. Dás meia volta na cama. Tiras um frasco de comprimidos do bolso das calças. Desenroscas a tampa e tomas um. Como estás deitado, engasgas-te. Porra, Ben! Tenho uma garrafa de água meio bebida sobre o piano. Trago-a para a cama.
Recostas-te na almofada, tomas o comprimido com água. Maitdam, leio na embalagem. 10 miligramas. Horácio Bento. Olho-te com estupefacção. Quem é o Horácio Bento? O tipo a quem roubei o frasco. Oh, por amor de Deus, Benjamin! Por amor de Deus, Benjamin, imitas-me e largas um riso de escárnio. E quando isto acabar? Pergunto-te. Encolhes os ombros. Não sei, respondes. Um dia de cada vez, não é? Talvez a metadona tenha começado a fazer efeito porque vejo-te a afundar no colchão, a enterrares o rosto na almofada com candura. O Neil chamava-te Bandini. A primavera há de chegar, Bandini, dizia-te ele. Quando tinhas acessos de fúria e te fechavas no quarto, ou quando gritavas com a mãe e te enfiavas na cama às 3 da tarde e nem sequer aparecias para jantar, a mãe furiosa contigo, o Neil dizia-lhe: deixa-o estar, a primavera há de chegar. O nosso padrasto era cola, a tal função agregadora que confere unidade ao grupo. Neil diluiu-se nos campos. Depois daquele fatídico verão de 1995, o último em que trouxe o filho Tony para o meio de nós, deve ter encarado a sua nova missão com o respeito que um soldado deve ao regimento. Ao contrário do Neil, o pai viveu sempre na fronteira das nossas angústias, demasiado consumido pelas suas. Não me lembro se o Neil veio ao funeral do pai, mas era tipo para ter apanhado um avião em Liverpool e aparecido na cerimónia fúnebre. Julgo que nenhum de nós, nem a Carmen, apesar das lágrimas, se sentiu verdadeiramente arrasado com a doença do pai ou com a sua morte. Creio que houve até algum alívio. Nunca foi um homem fácil, dormente, apartado, remoto. De vez em quando a depressão apoderava-se dele e definhava em silêncio. Acabou por dar um tiro no estômago dentro do carro, de frente para o rio. Até nisso o pai era esquisito, um tipo invulgar. Um suicida deseja matar-se com eficácia. Ele quis matar-se com o maior sofrimento possível. Foi encontrado horas depois por um casal que fazia jogging. Só espero que tenhas mais juízo do que o pai, Ben. Durante os meus estudos do Geistliches Lied, lutei sempre com um momento particular. Quase no final, na entrada da coda. Das ist das Beste. Ré, mi bemol no baixo. Há um instante de pausa. Na pauta ele não existe. Na versão que ensaiámos no princípio do ano, decidi que haveria esse intervalo porque o tema merece, no meu entender, esse momento de respiração. É como se de repente o coro se voltasse para Deus. Não dura mais de 2 segundos, mas essa respiração faz a diferença. Encontra o silêncio. A música para mim sempre foi uma maneira de dar graças ao silêncio. Como o sexo, por exemplo. O sexo é ruidoso e segue-se o espanto. O espanto é silencioso. Em 2008, na Royal Academy, Sir Roger Norrington e Benjamin Zender deram-nos workshops. Senti-me tão assoberbada pela presença de ambos que não fui capaz de fazer qualquer pergunta. A terceira visita foi de Holly Butler, uma maestrina muito jovem. Era apenas 2 anos mais velha do que eu, que nos confessou que Brahms foi o único compositor que a fez chorar, primeiro porque não o entendia e depois porque passou a entendê-lo. Eu andava a dormir com o professor de estudos corais que cheirava a água de colónia geriátrica. E um dia, de manhã, por entre sumo de tropicana, café aguado e Mermite numa mesa com um napron ridículo, disse-lhe que as palavras de Butler não me saíam da cabeça. O professor encarou-me com aqueles olhos solitários e respondeu: a certa altura na vida de um maestro aprendemos que não fazemos isto por nós. Ele mastigou a torrada e fiquei candidamente surpreendida por não lhe caírem os dentes, de tão velho me parecia naquela manhã de primavera. Nem o fazemos pela orquestra, nem pelo coro, prosseguiu. Fazemo-lo pelo silêncio. Pelo silêncio? Perguntei atônita. Confirmou. É preciso desplante para interromper a sua tranquilidade com a nossa chinfrineira. E assim foi. Acabei o mestrado, regressei a casa e comecei a perseguir o silêncio nos meus estudos de Brahms, no qual me vim a especializar sem nunca o chegar a entender, pelo menos até hoje. Uma vez, numa viagem de carro, em 1986, o Ben começou a fazer uma birra porque se sentia enjoado. Nessa manhã, a mãe tinha feito panquecas.
Eu chamava-lhes pantecas e ele abusara como de costume. Para o carro, dizia Ben. Estou joado. Nós tínhamos 3 anos e a Carmen quase 20. Lembro-me dela dizer: cala-te e porta-te bem, ou o pai deixa-te aqui no meio da estrada. A estrela de outra galáxia gostava de nos meter medo com estas coisas. A mãe vende-te na feira da ladra, os ciganos vêm buscar-te, etc. Lembro-me de o Ben começar a chorar, o pai suspirar e a mãe voltar-se para trás e dizer-nos que nos deixássemos de tretas. Reza a lenda que eu olhei para a Carmen e disse: cala-te tu e prota-te bem, ou então faço-te numa panteca. Ben deixou de chorar para se rir muito alto e a Carmen emudeceu durante o resto da viagem. Já nessa altura éramos os inimigos mais ferozes uns dos outros. 5 quilómetros pela estrada poeirenta. No lugar do passageiro, fumas um cigarro de janela aberta. Envelheceste. Aos 38 anos pareces ter 50. Rugas no pescoço, a pele demasiado escura e gasta. Olho pelo espelho retrovisor, os pneus a trilharem os desníveis do caminho, levantando pó. Vejo-me, loura, cabelo pelo pescoço, olhos castanho-mel. Benedita, que bonita! Costumava dizer o Neil naquele sotaque britânico sem dar conta de que rimava. Tens erva? Perguntas. Não vais fumar no meu carro. É meio-dia, o calor aperta. Ao longe, a estação de caminhonetas é uma miragem que estremece ao sol. Fuck you, dizes tu. Fuck you too. O cigarro apaga-se no vento morno. Trazes o braço magríssimo para dentro, camisa branca com uma mancha vermelha, mangas arregaçadas. Acendes novamente o Marlboro. Uma fagulha cai-te no colo. Foda-se, proferes. Caf e Coff vieram a correr atrás de nós. A mãe teve de ir fechar o portão, ralhar com os seus esbirros. Já para dentro, patifes, disse em voz alta, mas sem gritar. A mãe nunca grita. Acabas o cigarro que atiras pela janela ainda aceso. Travo repentinamente, és quase projetado pelo vidro dianteiro. Inconsciente de merda! Saio do carro a correr e salto o muro de pedra baixinho, piso alguns espinhos, dou um grito. O Volkswagen está parado no meio da estrada. No meio dos arbustos secos encontro a Beata, ainda a queimar. Piso-a uma e outra vez, regresso ao carro, as calças amarelas do pó. Não fiz de propósito, estava distraído, justificas. Queres culpar-me por estar distraído? Um caminhão surge atrás de nós e buzina ruidosamente. A estação fica logo a seguir à rotunda que cruza com a 125. O pai fazia sempre isso, dizes tu. O quê? Mandar beatas da janela. Deve ter ateado vários incêndios. Estou farto que me tratem como se eu fosse burro. Tu és burro, Horácio Bento. O caminhão ultrapassa-nos pela esquerda. Buzina outra vez. Imagino-me a atravessar o carro em frente do caminhão, arrancar o condutor do lugar, atirá-lo ao chão com um golpe de judo e depois atropelá-lo até ficar espalmado no asfalto. Como uma panteca. Digo sem querer em voz alta. O quê? Estamos a chegar. Estaciono, saímos do carro, sentamo-nos no único banco da estação de caminhonetas. Um telheiro protege-nos do sol, o nome da localidade escrito a preto. Um pai e 2 crianças estão sentados do outro lado da estrada, ao abrigo de um toldo. Ela come um gelado avidamente, ele brinca com o telemóvel. O calor começa a apertar. O vento morno. Detesto estes dias em que tudo parece suspenso. O calor agita-me os nervos. Fumas com a mão esquerda, levas a mão direita à camisa. Aquele gesto. Afasto-te a mão, observo o colorinho desfeito. Puxo o entrançado de fios. Os fios entre os meus dedos, os teus olhos raiados de vermelho, da mesma cor da mancha. Vinho? Pergunto. Sangue, respondes. Teu? Em parte. Encolhes os ombros, levas o cigarro à boca. Às vezes, Ben, fico surpreendida por ainda estares vivo. À distância, na 125, os carros passam a uma velocidade furiosa. Bilis negra, dizes tu, e mordes o lábio inferior. Tiro-te o cigarro da mão e dou uma passa. Com este calor sabe a terra queimada. Tuço.
Achas que a mãe tem saudades do Neil? Pergunta lixada. Temos todos, respondo. A Carmen não tem. A Carmen é parva. Dou mais uma passa e devolvo-lhe o cigarro. Naquele calor sinto que inalei uma fornalha. O verão inteiro dentro da boca. Ainda partes coisas quando te zangas? Claro que não, idiota. Esta temporada dirigi o coro e a orquestra 3 vezes. Os 2 concertos em Poitiers correram particularmente mal. No quarto de hotel, parti uma jarra com a fúria. A peça coral ficou desconjuntada, horrível. A função de unidade do grupo pertence ao maestro e o desafio da condução não é tonal, sequer harmónico, mas de agregação. Aquilo que o Neil fez durante tantos anos por nós, dar unidade ao grupo, sobretudo quando o grupo ameaça desagregar-se. E por isso, nessa noite, no Hotel Mercure, parti uma jarra e deitei-me na cama cheia de lágrimas, porque não sou cola. Uma caminhoneta surge finalmente na 125 e faz pisca para entrar na estação. O coração acelera-me um pouco com a chegada da nossa irmã. A mãe está pior sozinha, digo eu. Olhas para mim. O teu rosto de desamparo, um bicho de conta a viver num mundo de gigantes. Ela não é o monstro que tu pensas que é, concluo. O que ela tem é medo. Medo de ti. Hã? És a única coisa nesta vida com que ela não sabe o que fazer, respondo. Tu e a morte. Que calor horrível, diz Carmen agitando o leque. Ben ligou o ar-condicionado assim que entrou. Carmen parece uma atriz dos anos de 1920. Chapéu de abas com laço, óculos escuros, calças largas, camisa de seda estampada com palmeiras, mocassins. A mala Louis Vuitton no banco de trás ao lado de Ben. Nunca 2 entidades destoaram tanto uma da outra. Não estava à espera de te ver, diz Carmen, voltando a cabeça de lado. Ouço isso muitas vezes, responde Ben, que olha pela janela e emudece. Uns segundos de silêncio. De onde vens? Insiste Carmen. Sevilha. Oh, lugar dos infernos, replica ela e agita o leque, apesar do ar condicionado. Fui a uma feira do livro na Plaza Nueva e ia morrendo. Umas laranjeiras miseráveis para fazerem sombra, os livros todos a monte, os editores a fumarem que nem loucos. 50 graus. Apareceu alguém? Pergunta Ben. Como? Desta vez Carmen volta a cabeça toda para trás. Olha por cima dos óculos escuros Prada, como se quisesse observar um estranho animal no seu habitat. Ben continua a olhar pela janela. Por favor, Ben, penso eu, não comece já, meu idiota de merda. Se apareceu alguém, repete ele. Carmen volta-se para a frente, agitando o leque. Regressamos à estrada poeirenta. Ao fundo, um supermercado de província exibe os seus letreiros. O sol a pique num céu demasiado azul. Estava cheio, responde Carmen. Quantos livros vendeste? Ben, chamo eu em tom de advertência. A estrela de outra galáxia está incomodada. Agita rapidamente o leque, esbaforida. Estou só a fazer perguntas, Dita. Então deixa-me fazer-te uma. Eu sou escritora e tu és o quê? Agora Carmen já não olha. Os óculos escuros voltados para a estrada e eu de mãos coladas ao volante. Ben despertou a matadora da nossa irmã mais velha e não vai sair inteiro daquele duelo. És o quê, Benjamin? Insiste ela. Todos gostaríamos de saber. Ele mantém-se em silêncio durante algum tempo e depois diz: sou toxicodependente. A estrela de outra galáxia cala-se. Olha para mim, a boca ligeiramente pintada de batom. Ben, penso eu, és mesmo estúpido. Isso não é uma carreira. Ben ri-se. Sem desviar o olhar da janela, diz: se achas que o calor em Sevilha é uma maçada, experimenta andar 5 km numa estrada tão quente que o asfalto começa a derreter-te a sola dos sapatos, só para ires ter com o dealer. Ou dormires dentro de um carro à espera dele, e o carro nem sequer é teu.
Por que é que uma pessoa há de fazer isso? É uma carreira. A sério? Um rol de carros arrombados, seringas usadas em miséria generalizada? Ben encolhe os ombros, morde o lábio inferior, está cheio de raiva, mas recusa-se a expressá-la. Devíamos ter comprado laranjas, digo eu, e meloa. O que é que ele veio fazer aqui? Pergunta-me Carmen, agitando o leque. Tem direito a estar em casa, respondo. Os ares do campo, diz Ben. Há um prolongado silêncio. Chegamos à vila, há pouca gente nas ruas. Uma senhora varre a porta da mercearia. Reparo que o seio esquerdo de Carmen foi sempre voluptuosa. Está úmido, começou a transpirar e o suor forma pequenas manchas nas palmeiras da camisa. Por alguma razão a imagem mete-me nojo. E o Edgar? Pergunto. Vem com a Núria, responde ela. Estão juntos outra vez? Nunca estiveram separados. Ben ri-se. Carmen encolhe os ombros. Eu própria tenho vontade de rir. Contudo, naquela faixa de Gaza sou a diplomata de serviço. Tens algum comentário, Ben? Pergunta ela. Nada, responde Ben. Carmen tira os óculos, deixando que os seus olhos escuros, grandes e redondos, carregados de rímel, brilhem à luz do dia. Deixa-me dizer-te uma coisa, Ben, avança ela. Tu és um miúdo, um puto. Lá por sermos irmãos não significa que sejamos iguais. Então e a democracia? Refila Ben. Nas famílias não existe democracia. Há respeito. A idade é um posto, sabias? O carro entra na estrada de asfalto que conduz à casa. Ao contrário das estradas, aqui não há beiras. Um ligeiro desvio para a direita e os pneus do carro afundam-se num buraco de terra batida. Apetece-me fazer isso. Enfiar o Volkswagen num buraco que ladeia o asfalto. Carmen agita o leque. Miséria generalizada, diz Ben. Como? As famílias, insiste ele. Haja pachorra, bufa Carmen. Avistamos a casa. Travo o carro. Não abruptamente, mas devagar, os travões a chiarem contra as jantes. Paro no meio da estrada vazia, o calor entra pelas janelas, as cigarras cantam. Ficámos sem gasolina? Pergunta Carmen alarmada. Volto-me para ela, depois olho para Ben. Queria pedir-vos uma coisa, digo eu. Sinto-me tão nervosa como quando me vejo obrigada a um ato de contrição perante o coro. A mãe está cansada, frágil. São 77 anos, afinal. Não é a melhor altura para ela. A mãe está sempre cansada, diz Ben. É uma data especial. Para vocês, completa Carmen, agitando o leque. Podemos andar? Está um calor dos infernos. Carmen, digo eu, por favor. Pela janela, o cheiro a alfarrobeiras que invade sempre que nos aproximamos da propriedade. O quê? Diz ela, recolocando os óculos escuros. Vamos fingir que isto é o mesmo para todos. A memória do Neil, digo eu. Ninguém se lembrou do pai, diz ela. Não é verdade. Carmen volta-se no assento. O seio dela está ainda mais úmido. A mancha na camisa aumentou como uma mulher em fase de amamentação. Encara-me de frente. Benedita, são 30 anos da morte do pai, lembra ela. Eu sei que vocês eram umas crianças, mas eu não. O pai não morreu no verão. O ano é que importa, replica. Bom, mas o Neil morreu há 10 e precisamente neste dia, contesto. Não hoje, aliás, mas amanhã. Amanhã há 10 anos, quero eu dizer. Dou-me conta de que a frase é estranha, mas não tenho tempo de a corrigir porque Ben diz: não é uma democracia, Dita. Podes crer que não é, irrita-se Carmen. Agora importas-te de andar com esta merda? Respeito, pede Ben. As provocações. De repente alinho-me com o meu irmão gêmeo. Em menos de 15 minutos sou recordada de tudo aquilo que sempre detestei na Carmen. Houve uma altura em que nem sequer conseguia ler os seus livros. A pose distante, a altiva, a soberba. A maneira como tratava toda a gente, sobretudo a mãe,
nas alturas em que esta menos precisava de uma antagonista. 3 anos após o suicídio do pai, quando eu e o Ben tínhamos 11, aconteceram as partilhas. Até lá, a mãe recusou-se a falar do assunto. Nessa noite chegámos à casa do tio João, que anunciou ter uma carta deixada pelo irmão. Abriu o envelope e leu as palavras do Sr. Campos. Curto e conciso, sem emoções, pedia-nos desculpa por uma dívida de jogo que todos desconhecíamos e, a seguir um golpe de magia digno de um Dini, anunciava que o remanescente devia ser dividido em partes iguais por todos, após 20% da herança ficar para Benjamin. Lembro-me do olhar atónito da mãe e da expressão humilhada da Carmen, mas lembro-me ainda melhor do rosto de Ben. Era como se lhe tivessem dito que o pai lhe deixara um tapete voador, mas que o tinha de ir buscar à caverna de Polifemo. Como? Perguntou a mãe. É o que está aqui escrito, disse o tio João, e mostrou-lhe o documento assinado. Havia uma justificativa que a mãe leu em voz alta. O Benjamin é o mais frágil de todos vocês e precisa de ser mais protegido que os demais. Eu não sou frágil, disse o meu irmão entre dentes. A despedida do pai na carta. Tomem conta de vocês e muito cuidado com o sol. Que bonitas as rosas, diz Carmen. O muro que nos separa do terreno é elevado em relação à estrada, mas o vermelho das flores é bem visível acima da pedra. À distância ouço os latidos de Caf. A estrela de outra galáxia avançou para a casa, sozinha. Quem carrega a mala Louis Vuitton sou eu. E atrás de mim, Ben fuma outro cigarro. Não quer entrar em casa. As alfarrobas no chão, o mar atrás dele. Vai andando, pede-me. Ben, peço-lhe. A pesada mala nas 2 mãos. O quê? Atrás de mim o portão abre-se. Tu sabes o quê? Não a suporto, Dita. É só uma noite. É demasiado. Tu começaste, Ben. Carros arrombados, seringas e miséria generalizada. Repete e ri-se sem achar graça nenhuma. Puta de merda. Ben. Ralho. Entretanto, a mãe surgiu do jardim. Acena na direção de Carmen depois da nossa. Subam! Diz. Tem a luva de cabedal calçada, a tesoura na mão direita e o lenço no cabelo. Não vai este prender-se num dos espinhos.